Boa noite. Primeiro Samuel, capítulo 17, o 49 ao 51. Continuando a história de Davi, em Obras Poderosas, no capítulo, o vídeo é 21, vídeo, de número 21. Já estamos avançados pra caramba. E vamos ver o que deu a história de Davi e Golias. 1 Samuel capítulo 17, 48 ao 51. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate e encontrar-se com o filisteu. E Davi, colocando a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra que lhe cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, feriu-o e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e, tomando a espada dele, e tirando-a da bainha, o matou, e decepando-lhe com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Detalhe importante, aqui a gente viu que Davi matou o filisteu, mas não foi com a pedrada. A pedrada serviu para desmaiar o filisteu Golias. E aqui ele subiu, correu depressa, arrancou a espada da bainha e feriu ele e arrancou a cabeça. Então Davi deu uma pedrada, causando um desmaio em Golias. Nisso ele correu e cortou a cabeça de Golias. Talvez ele projetou mais golpes, furando o peito, talvez. Não descreve com que golpes ele matou, mas escreve que ele pôs sobre o filisteu, tomando a espada dele, tirando-a da bainha, o matou, Você viu só o que aconteceu? Decepando com ela a cabeça. Ou seja, ele usou a espada para cortar a cabeça. Foi o corte da espada que causou a consumação da morte de Golias. Talvez ele recuperasse da pancada do desmaio e ainda continuasse vivo, mas Davi foi um bravo herói, na segunda história da Bíblia, mas que Deus o colocou essa mira dele, e ele foi ágil, habilidoso, não temendo ao inimigo e muito menos temendo ir para a luta, neste caso, guerra. Mas mais uma obra poderosa, Deus usando a mão de Davi para atacar uma pedra. Terminamos o capítulo 17, vamos nós para o seguinte capítulo. Aqui o capítulo agora de Samuel, entraremos nós para o capítulo 2. 2 Samuel 5, verso 6. Vamos lá ver o que temos para nós aqui agora. 2 Samuel, primeiro. Isso, ainda continua o primeiro ainda, 2 Samuel não é. Capítulo 25. Isso, 25. Tá bem marcado aqui. Versos 32, 3, 8, do 30 ao 38. Do primeiro mesmo, vamos lá. A gente lê, achar alguma coisa. Tem canais mais interessantes que o meu? Tem. Mas são bastante moldados, são bastante cheios de incrementação. E eu não trabalho com esses recursos, tem pouco recurso. Tem só um celularzinho e a Bíblia. E aqui um espelho de fundo que bate lá no meu forro, dá pra ver que tá até sem reboque, Capítulo 25, 2, 3. Vamos lá.
Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Este homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estando tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. Chamava-se o nome Nabal, e a sua mulher chamava-se Abigail. Era a mulher sensata e formosa, era linda a mulher de Nabal. E ele era tosqueador de ovelhas. Ele tinha ali, você viu ali, 3.000 ovelhas e cabras. O homem, porém, era duro, era chato, era sem jeito, ele era duro, ele é sem amizade, sem muito trelelé com ele, né? E maligno nas suas ações, e era da casa de Caleb. Então aqui, Nabal era maligno nas suas ações. Mas vamos contar a história de Nabal já já também, para nós ficar, né, mais inteirado. Também ouviu Davi que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou-lhe 10 mancebos, dizendo: subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome, como estás? Assim lhe fizeram, tal. Vamos lá para o 8. Perguntou aos seus mancebos, e ele te dirão: que achem, porquanto os teus servos, graças aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares na mão. Ou seja, Davi pediu comida para ele. Davi queria se alimentar, ele e os servos. Mas aqui Nabal, marido de Abigail, né? É isso mesmo, né? Tô até olhando aqui com o dedo aqui para não perder. Ele era ruim mesmo, ele era ridículo, ele era ruim. Mas vamos contar uns detalhes aqui que ninguém gosta de contar. Será que ele merecia tudo isso que aconteceu com ele? Chegando depois os mancebos de Davi, vamos lá para o versículo 30. Vamos lá para o 18 para nós dar uma inteirada. Então Abigail se apressou e... Versos 18 agora, hein? Então Abigail se apressou e tomou 200 pães. Olha só, Abigail foi com 200 pães, mas não foi sozinha não. 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo de tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo seco. E os pôs sobre os jumentos, né? Usou jumentos. E disse aos seus mancebos: ide adiante de mim, eis que eu vos seguirei de perto. Porém não o declarou a Nabal. Ela fez isso tudo escondido a Nabal. Quem? Abigail, né? Abigail mesmo, isso aí. E quando ela, montando num jumentinho, versos 20, ia descendo pelo encoberto do monte, eis que Davi e os seus homens lhe viram ao encontro, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito, na verdade, que nem vão ter guardado tudo quanto este tem no deserto, de sorte que nada lhe faltou de tudo quanto lhe pertencia. Ele me pagou mal por bem. Ou seja, acho que ele tinha uma dívida lá com Davi, né? Porque a história ali para trás você vai ver. Assim, faça Deus a Davi e outro tanto, se eu deixar até o amanhecer de tudo o que pertence a Nabal, um só varão. Aí Davi teve coragem de querer ir lá e matar a Nabal, né? Matar todo mundo lá, e vamos ver, foi tudo, Deus vai matar todo mundo, vamos acabar com todo mundo.
Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu-se do jumento e prostou-se sobre o teu rosto diante de Davi, inclinando-se à terra, prostrada aos seus pés, lhe disse: Ah, Senhor meu, minha seja a iniquidade. Deixa a tua serva falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Rogo-te, meu Senhor, que não faças como deste homem de Abigail. Que não faças caso deste homem de Belial, quer dizer, Nabal. A saber, Nabal, porque tal ele qual é o seu nome, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os mancebos de meu senhor, que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, porquanto o Senhor Altíssimo te impediu de derramares sangue e de te vingares com a tua própria mão. Seja agora como Nabal os teus inimigos e os que procuram fazer mal contra o teu Senhor. Aceita agora as minhas ofertas que trouxe meu Senhor, e seja ele dado aos mancebos que seguem. Vamos para o versículo 36 ao 38. Ora, quando Abigail voltou para Nabal, eis que ele fazia em sua casa um banquete, como o banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender nada daquilo, nem pouco nem muito, até a luz da manhã. Aconteceu, né? Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, né? Já estava livre da embriaguez, sua mulher lhe contou as coisas, de modo que o seu coração desfaleceu e ele ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Vamos lá. Eu vou parar por aqui para nós depois dar uma repensada. Nabal era ruim, era marvado. Davi era justo, era belezinha, tudo e tal, blá 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 blá. Essas coisas acontecem. Mas na hora que ele soube que ela tinha se deitado com Davi, tinha feito tudo quanto coisas erradas ali, que ela foi lá, deitou com Davi, realmente traiu Nabal por a sua vida, não sei o que lá, que no versículos anteriores vocês vão ver. Nabal sentiu a traição, doeu. E aqui ainda depois o Senhor feriu e ainda matou ele. Tá vendo como é que foi? Davi agiu com aquilo que achava que estava certo, Abigail agiu com aquilo que ela achava que estava certo, e aqui o ruim era Nabal, que não quis dar as coisas dele. Tinha uma dívida, sei lá se tinha uma dívida, né? Nos versículos anteriores você vai ver. Mas tinha coisa errada aqui. E do mais, na hora que ele soube que a mulher dele traiu, ficou duro que nem uma pedra. Aí aconteceu, pois, que pela manhã, no 37, estando Nabal livre do vinho, e a mulher contou tudo o que tinha feito. Ela: não, eu levei as coisas para eles, deu o que comer, e ainda fiquei com o Davi. Ainda te lasquei uma gaia. Te lasquei uma gaia, seu homem bruto, cavalo. Entendeu? Duas coisas podemos aprender com isso daí. Muita dureza demais, né? Ridículo demais. E que ele, por mais que ele seja duro de coração, ele o amava, né? Duas coisas aprendemos com essas obras poderosas. Então, vamos terminar por aqui o assunto. Amém?